Essa semana foi uma semana muito tensa no Brasil, porque o Brasil acabou se envolvendo num conflito que ele não precisava se envolver. Todo fruto de uma fala anacrônica e completamente infeliz de Lula. Essa fala anacrônica e infeliz de Lula, ela tem origem na megalomania de Lula, que a todo custo quer ser, o Mandela dos Trópicos do Sul. Mas vejamos bem, Lula é um Mandela dos Trópicos do Sul que não consegue, por exemplo, pisar no seu próprio país diante de tragédias naturais. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, e Lula sequer teve interesse de visitar as comunidades atingidas pelas enchentes que devastaram o estado. Tudo porque tem medo de ser vaiado, tudo porque sabe que no Rio Grande do Sul ele tem uma alta rejeição. Então o Mandela dos Trópicos do Sul, que não consegue efetivamente unir os brasileiros, que tem uma alta rejeição, que em determinadas regiões do país ele não consegue nem pisar no sol, que diante de uma região como a nossa, no Cone Sul, tem tantos problemas como a relação com a Argentina, a situação do Chile. Aliás, o Chile também vive situações calamitosas. Até agora eu não vi parte da esquerda se manifestar com relação à situação calamitosa do nosso vizinho de continente aqui, pelo menos. Nós não temos fronteira com o Chile, mas é nosso vizinho, aqui no continente, o Chile, que assim como na faixa de Gaza, também está numa faixa estreita do continente americano. As pessoas não falam, pois é, interessante isto. Então o Lula foi lá para se aparecer, falou um monte de bobagens, embora a gente entenda que o presidente teria que se manifestar, e poderia se manifestar sobre a questão do que está acontecendo na faixa de Gaza, lamentar as mortes, se isso está tudo certo, cobrar inclusive os crimes de guerra de Israel e botar o dedo na cara dessa figura abjeta do Netanyahu. Ok, perfeito isto. Só que o Lula foi além disto. O Lula faz uma comparação indevida desse conflito com uma outra situação, a parte da história que foi o Holocausto Judeu, coloca praticamente quase que chamando a comunidade israelense de participe disso, como se os civis israelenses todos concordassem com as políticas de Netanyahu. E aí nós temos uma situação posta em que há uma crise diplomática entre Brasil e Israel, e sendo que essa crise diplomática afeta a vida de palestinos que estão aqui e a vida de israelenses também que estão aqui no Brasil, por exemplo. Fora acordos e tudo mais. É fato que houve uma reação desproporcional do governo de Israel com relação ao Lula. Isso a gente sabe que foi mesmo, mas o Lula não precisava ter aberto a boca para falar aquela bobagem. Mas a gente pode falar bobagens e recomeçar. E nada mais do que o Lula teria que fazer era um pedido de desculpas, reconhecer o seu erro e recomeçar um processo diferente. Por quê? Porque isso não é bom para o Brasil, não é bom para os palestinos e nem para os israelenses que estão no nosso país, não é bom para o mundo. Quer dizer, gera um conflito que o Brasil não precisa se envolver. Aliás, o Brasil tem que se envolver nos seus conflitos internos, tentar resolver os seus problemas internos. Nós estamos tendo um presidente que se preocupa com a grama do vizinho que está mal cortada. E a grama do nosso pátio, como é que está? Num país que tem uma economia, repito, uma economia estagnada, ou seja, uma economia parada, com problemas gravíssimos no âmbito social, no âmbito político. Nós hoje temos a divisão do ódio, o ódio bolsonarista que distorce e que se alimenta disto para, inclusive, promover um pedido de impeachment
disparatado, mas enfim, né, que gera, né, comentários muitos, inclusive, né, falando verdades sobre coisas, e agora aqueles que até um tempo atrás andavam com antissemitas, agora se arvoram, né, defensores do povo de Israel. Mas eles andavam com gente que, né, gostava de ostentar o símbolo de Hitler. Então nós temos essa situação no Brasil. Por quê? Porque o Lula acabou criando este problema. E agora nós temos, além desses problemas econômicos e sociais, nós temos uma crise diplomática que está aí e que é a pauta central de tudo, enquanto a gente não está discutindo problemas gravíssimos. Nós temos uma guerra civil no nosso país. Nós temos a violência campeando, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo e as grandes cidades aqui, e ninguém tem feito nada para combater essa violência. Há pessoas de bem que convivem o dia todo e chegam em casa com ruídos de tiros de bala. Já é normal para essas pessoas, já faz parte da sua rotina. Isso não pode ser. Mas nós queremos nos envolver num conflito que tem suas raízes profundas lá atrás, principalmente a partir do século X. Olha só o tempo, né, quando os judeus, né, os judeus saem daquela região que hoje é a Palestina e que parte também forma o Estado de Israel. Nós estamos tendo ali, né, depois de uma disputa, né, de 2 estados por um território, a criação, né, o Brasil participou inclusive da criação do Estado de Israel, né, e tudo mais. Esta participação nossa, nós temos essa participação, mas não era necessário, né, que o Lula falasse aquilo. Falou, errou e deveria reconsiderar o seu erro. Não reconsiderando o seu erro, alimenta uma discussão antes, inclusive, de um ato importante para ser falado e ser analisado, que é o ato golpista do dia 25, que efetivamente, né, parece que vira uma cortina de fumaça, tudo isso, né, e enquanto isso nós vamos ter no dia 25 de fevereiro um ex-presidente que cometeu crimes, que é um golpista por natureza, protestando na Avenida Paulista, nada mais, nada menos do que a principal avenida, né, do Brasil, que é a Avenida Paulista. E a gente está vendo isto, e as pessoas estão, né, parece que está tudo já na normalidade, segundo a esquerda. Não. Que Lula lamente a questão humanitária de Gaza é perfeito e nós vamos lamentar sempre. Mas não é admissível que ele alimente uma disputa que no Brasil hoje virou polarizada. A questão de Israel e Palestina, num maniqueísmo do bolsonarismo, onde parece que quem, né, tem um lado do bem e do mal, quando na verdade nesse conflito não tem o lado do bem e do mal necessariamente. Existem governos que defendem seus interesses e no meio uma comunidade civil. Mas os mesmos petistas que se preocupam com a comunidade civil palestina são aqueles mesmos que deram as costas para a comunidade civil lá da Ucrânia, que também vive os seus horrores da guerra. A gente sempre falou aqui, ao contrário de vocês, bolsistas, eu sempre critiquei, por exemplo, o Putin. Eu sempre defendi a comunidade civil lá da Ucrânia. Eu sempre defendi os civis inocentes da Palestina e também as civis inocentes de Israel. Porque uma coisa são os governos e a outra são as suas populações. Eu, como civil brasileiro, eu, né, tive que conviver com a tirania e com o negacionismo de Bolsonaro. Nem por isso eu aceito que alguém lá fora me catalogue como bolsonarista só porque eu sou brasileiro e, né, estava então sob júdice, né, do governo Bolsonaro. As coisas precisam ser, né, ser retiradas dessa distorção.
Mas o bolsonarismo não quer que as pessoas entendam as coisas. Ele quer que confunda cada vez mais, para criarmos esse clima de instabilidade, esse clima de ódio, essa divisão. E nós não temos de fato um Mandela brasileiro. Porque se Lula fosse o Mandela brasileiro, o Mandela nessa situação, se o Mandela tivesse cometido uma gafe como essa, ele iria se ajoelhar e pedir perdão publicamente. Ele teria essa grandeza. Mas o Lula nunca teve. E não terá. Mas para você, bolsonarista, que diz que eu não critico o Lula, que aqui a gente passa o pano, para você que passa por um shorts e simplesmente julga o todo, sem nem ter visto o que eu falei sobre o Lula, tá aqui a minha crítica. Como eu também critico o Bolsonaro, que é outro oportunista, e vocês também são oportunistas, porque vocês agora querem defender Israel, mas vocês até então se associavam sim com figuras do nazifascismo. Repito, o Lula pode ter todos os defeitos, e aliás tem todos, mas associá-lo ao fascismo eu não vou fazer não, porque o Lula nunca andou com nazifascistas, com gente que apoiou o Holocausto, e isto nunca aconteceu. Eu nunca vi. Agora eu digo, sim, claro, que existe o fascismo do PT no sentido daquele maniqueísmo entre nós somos a civilização, eles a barbárie, é o bem e o mal no Brasil. Existe isso. Isso tem uma conotação fascista. Mas eu nunca vi o Lula defender o nazifascismo como muitos bolsonaristas defenderam. Aliás, no meu estado aqui, né, tem uma prefeita de uma cidade daqui da região da Serra, que defendeu, sim, o nazifascismo e é ligada ao bolsonarismo. Mas que coerência é essa, hein, bolsonarista? Nenhuma. Tudo cortina de fumaça para tentar tirar o foco no dia 25. Mas no dia 25 nós vamos estar muito atentos. E vamos esperar que no dia 26, às 7 horas da manhã, a Polícia Federal bata lá na porta do mandrião que nunca trabalhou na vida, esse sujeito nefasto, e bata e venha com mandato de prisão. E que seja preso. E os que quiserem paralisar e fazer balbúrdia, que façam, pois vão também parar na cadeia e vão ser responsabilizados. Ah, vão ser. E eu quero ver vocês pagando a conta. Eu não vou ter pena, como eu não tive pena dos vovós e dos vovôs que foram para Brasília quebrar as coisas lá e ficaram presos por um bom tempo. Ora, são aqueles que não têm tempo para cuidar dos netos em casa. Não podem ir ali na padaria comprar um pão. Não podem se movimentar porque tem dor disso, daquilo. Mas para fazer baderna em Brasília, aí eles podem sair do Rio Grande do Sul, por exemplo, para ir para Brasília. Ah, que lindo, né? Que coerente, né? Pois é, essa é a situação nossa e nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu sei que esse vídeo não vai ser muito assistido, porque, lastimavelmente, as pessoas estão acostumadas a ouvirem só o que lhes convém. Mas eu estou registrando aqui, neste momento, a minha posição e a minha coerência. Porque eu não sou desses que ficam num lado do outro, no lado do outro que tem a mesma conotação, a da distorção. Eu estou no outro lado da história. Eu não sou isento como muitos bolsonaristas me chamam, porque isento seria se eu estivesse no lado de vocês com as cores de vermelho, em que vocês brincam de que são diferentes, mas no fundo agem da mesma forma. Eu estou fora. Eu estou no outro lado da polarização. Eu estou no outro lado da margem do rio. Vocês estão no outro lado, completamente oposto ao meu. E isto faz com que eu possa botar a minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente. É isto.